Tiago está escrito que nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã só pertence a Deus. Cada dia nós devemos nos lembrarmos do nosso Criador. João. Caríssimo, falar do reverendo Mário José Prata é falar de um homem cuja dimensão da sua estrutura física em si não completa no espírito. Ou seja, olhando para a figura dele, podemos ver como uma pessoa pequena, mas a dimensão espiritual do reverendo Mário José Prata não tem páginas para podermos descrever. Mas, simplificando, podemos dizer que eu pessoalmente tenho o reverendo Prata como sinônimo da minha existência, porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui na vida espiritual, não seria o que sou, e posso admitir que se calhar já devia estar na outra dimensão da vida. Foi graças ao reverendo Mário José Prata que em 1996 eu me converti ao Senhor. Na altura me encontrava na prisão, preso. O reverendo Prata foi um dos homens que começou a criar núcleo de visitação nos serviços prisionais. Ali começou um trabalho onde vi a grande revelação de Deus sobre mim e que ele descreveu aquilo que eu vi na prisão, e isso abriu o capítulo da libertação e cura da minha vida, portanto tirando-me do trauma da vida mundana para a vida espiritual. Agora, para cá, quem é o reverendo Mário Prata? Um homem cuja a figura e os cargos dispensa a sua grandeza. Na própria ADP, reverendo Prata é um homem que ocupou vários cargos que posiciona-lhe no patamar da dimensão em que falamos. Não só o cargo de membro do Conselho Presbiteral, ele é um homem que foi diretor nacional do Conselho de Doutrina. A maior parte dos ministros da ADP em Angola passaram na mão dele para serem consagrados. A Assembleia de Deus Pentecostal tem uma população que representa 1/3 da população angolana. Se precisarmos, podemos dizer que dos 32 milhões de habitantes que Angola tem, 1/3 é a Assembleia de Deus Pentecostal. Desse podemos contar mais de 5 milhões de ministros da ADP que passaram na mão dele. Isso dispensa comentário da sua grandeza. Ele é um homem que foi também presbítero regional da região oeste, que abrange as províncias de Benguela e Kwanza Sul, para não falarmos dos cargos que ele ocupou aqui em Benguela, como por exemplo da Aliança Evangélica de Angola. Foi presidente, foi também presidente da Sociedade Bíblica, foi também o fundador da Coordenação Provincial de Igrejas para Efemérides da província de Benguela, foi também o fundador do programa, o mentor do programa A Voz da Igreja. O slogan A Voz da Igreja é proposta dele, pela qual o nome tem, e até hoje esse programa existe graças a ele. Foi ele, por intermédio dele, que o então governador Domingos das Chagas Rangel, Armando da Cruz Neto e o Isaac dos Anjos, portanto são esses dois governadores no seu mandato que patrocinaram a saída dos membros do programa A Voz da Igreja para a Coreia do Sul, onde participamos na Conferência Internacional dos Evangélicos para a Juventude. Portanto, o reverendo Mário Prata é um homem de maior dimensão e é um homem de trato fácil, um homem simples de se comunicar,
é um homem ligado às estruturas governamentais, não só em termos de cooperação, mas no próprio convívio em si. Ele não tinha fronteiras com outras igrejas, sabia como conviver no meio dessa adversidade. É um homem que dispensa, portanto, comentário. Olhando para a própria igreja da Assembleia de Deus Pentecostal em si, não é um membro recente. O reverendo Prata chegou a pastor em 1986, no dia 20 de julho, que foi ordenado a pastor, mas antes disso já teve na Universidade de Teologia em Portugal, onde formou-se, fez o curso médio de Teologia. Depois de lá, ao ser ordenado a pastor, doutorou-se em Lomé, portanto, na Faculdade Superior de Teologia. E de um tempo de lá para cá, portanto, é um homem que a nível nacional, a própria, não só a igreja em si, mas o próprio governo em si, na altura suportado por o então presidente José Eduardo Santos, abrangia muitos representantes da igreja, né, no conselho presidencial, como o representante do SICA, o representante da Aliança Evangélica, e a pessoa do reverendo Panzo foi membro do Conselho da Presidência da República, e o reverendo Panzo é padrinho, ou foi padrinho, do reverendo Prata. O reverendo Prata tinha acesso a essa movimentação toda. Tanto no aparato espiritual, o reverendo Prata é um homem de grande dimensão, que não é por poucos minutos que a gente vamos contar a história dele, também não é por um livro que vamos acabar de falar do reverendo Prata. E se quisermos escrever aquilo que o reverendo Prata foi, e faço aqui menção de que Deus permita que tenhamos essa visão de um dia lançar a sua obra, porque ficaria em vão, estaremos a mutilar futuras gerações que vão falar da ADP em Angola. Mas se um dia a sua obra, portanto, for lançada, acredito eu que estaríamos a colocar a história da ADP não no nível do reverendo Prata, mas no nível que merece, pela fonte de um homem que Deus soube, portanto, escolher para indicar na sua visão. Como igreja, manter vivo o legado do reverendo Prata, eu penso que não alterar aquilo que era o perfil da sua visão. E eu vou continuar a defender isso, na minha opinião pessoal, que manter vivo, não é, a vida e obra do reverendo Mário Prata é não alterar aquilo que era o perfil da sua visão. O reverendo Mário Prata é um homem que defendia, portanto, aquilo que é a hegemonia doutrinal da ADP, sem se verdade, ou seja, pela corrupção do mundo atual. Portanto, hoje em dia, as igrejas, não só a ADP, mas igreja de uma maneira genérica, têm optado por algumas reformas, não é? Por algumas reformas, quer ser em termos de doutrina, como de uso de costumes e outros aspectos influenciados pela cultura importada da globalização. Isso tem estado a influenciar no próprio cristianismo, sobretudo em Angola, e em particular na ADP. Mas foi visível, pelo menos durante o tempo que eu convivi com ele, eu viajei muitas vezes o reverendo Prata, e ele foi defensor de conservar aquilo que é o perfil da ADP. A ADP tinha, no seu primeiro movimento, a ADP tinha, portanto, como o compromisso de levar a bom porto a palavra de Deus, portanto, o batismo no Espírito Santo e a unção. Isso fazia com que a família da ADP tivesse, ou seja, a igreja da ADP tivesse 4
característica da igreja que tipifica o perfil da sua doutrina. A saber, a igreja de uma palavra forte que não precisava apenas, que não precisa de improviso, mas pela palavra pregada com verdade e fé, as almas são curadas, são libertas. Portanto, esse é o fogo do Espírito Santo. A segunda característica que tipifica o perfil da ADP nessas quatro é uma igreja forte na fé, uma igreja progressiva, uma igreja que não recua naquilo que é o perfil, ou seja, a essência da sua doutrina. Não recua, não desvia, ele continua de pedra e cal lá para frente. Essa é a visão também do Reverendo Prata. Ele nunca quis desviar-se daquilo que é a essência da doutrina inicial da ADP. A terceira característica da igreja da ADP é uma igreja forte na unidade. Portanto, a ADP até hoje cresce não com muita facilidade, mas com poder espiritual das mensagens que se prega. Por quê? Porque ele trabalha de forma conjunta, unida, quer na organização de cruzada, nas atividades de celebrações de aniversários, cerimônias, a cooperação do próprio ministério em si. Portanto, a ADP tem essa postura de trabalhar forte na unidade. É uma das características que norteou a visão do Reverendo Prata, porque ele nunca quis tomar decisão precipitada ou decisão unilateral. Não, ele sabia ouvir, dava oportunidade às outras opiniões, embora a última palavra da decisão fosse dele, mas ele sabia ouvir as pessoas, aproveitar o que é necessário na opinião das pessoas, enquadrar na posição, e ele sabia justificar o porquê não a anuência deste ou daquela opinião. A quarta característica que o Reverendo Prata sempre defendeu: uma igreja forte no amor, que não complica. Ele dizia, ele tinha uma expressão muito fácil. Quando houvesse um problema que eu não conseguisse resolver, ele dizia: ó, pastor bem, o pastor não não foi ordenado para complicar a vida da ovelha. O pastor é pastor porque existe ovelha. E se é pastor porque existe ovelha, então o pastor nunca deve complicar a vida da ovelha, deve simplificar a vida da ovelha. Por isso é que foi chamado, comissionado por Jesus Cristo nesta árdua missão. É libertar o pecador do mundo do pecado, é mostrar-lhe o caminho, simplificar o peso, não é, da agudização dos problemas, quer de estresses sociais, econômico-política, né? Mas numa única palavra é que o Reverendo Prata defendeu isso. Isso fazia com que ele, quando tivesse a conviver, quer com os companheiros da palavra, embora seja de outras igrejas, quer com os políticos, onde fosse convidado. Eu andei com ele em atividades políticas, onde fomos convidados, e outras reuniões. Ele era um homem simples, porque a opinião dele não era para complicar. Ele estudava a visão de que preside. Quando você estuda a visão de que preside, você consegue compreender o seu objetivo. Logo, a sua opinião não pode mutilar a visão. Deve acrescentar ou aprimorar a ideia de quem te fez opinião. Portanto, eu acho que o Reverendo Prata, para mim, é um grande orgulho. E eu, quando eu estiver a viver, nada me vai escapar. E ainda tenho uma boa parte dos seus dados, uma boa parte daquilo que ele foi. Eu acredito que, se Deus me der mais algum tempo, já tenho uma gama de anotações e pensarei em um sonho de aproveitar melhor o que ele deixou no chip da minha memória, para não desperdiçar a visão que também pode valer para a geração dos meus filhos ou da minha família.
São várias coisas especiais, mas vou destacar aqui para 3 ou 4. Uma das saudades que me marca foi quando participamos numa convenção no Huambo e estávamos na casa de passagem. Numa manhã, o Huambo, como sabe, que o Huambo faz muito frio. E numa manhã, então, as senhoras lá da casa de passagem, eles têm uma banheira onde põem água quente e uma banheira onde tinha água fria. E eu, sem saber o segredo, eu levanto de manhã, então o mais velho diz, vamos tomar banho. E ele diz assim, quando ele diz vamos tomar banho, eu disse, reverendo, não, eu vou entrar primeiro. Ele disse, sério? Deixa-me entrar eu primeiro. Se eu entrar primeiro, tu vais banhar bem. Se tu entrar primeiro, não sei. Mas eu disse, por quê? Não, eu vou entrar primeiro. Como eu sou miúdo, deixa eu entrar primeiro para ver também se as coisas estão bem ou não. Depois fazer uma limpeza. Eu entro. O mais velho disse que entraria primeiro porque conhecia o segredo. Mas eu, apressado, sem na altura estudar o que o mais velho dizia, eu entro primeiro e então me posiciono na banheira onde havia água fria, que era um gelo. Pego logo na água com aquela força, aquela vontade de banhar, e atiro-me água pelas costas. Eu senti o gelo a entrar no coração como uma faca a despedaçar o meu coração. Assim conforme eu estava, peguei a toalha, limpei-me e saí. E o mais velho olhou para mim, mas estava a rir. E eu disse, o que se passa, evangelista? Na altura eu era evangelista. O que se passa? Eu disse, não vou banhar mais. Não vais tomar banho? Por quê? Eu disse, não sei, mas acho que é por culpa do senhor. Ela disse, sim, porque eu sabia o segredo daqui. A água quente está lá, você tinha que fazer uma composição para poder sair melhor. E então o mais velho entrou e as mamães vieram, trouxeram um café. Naquela manhã tivemos assim um pequeno almoço de gargalhadas e risos e conto de histórias, enfim. E então, esta é uma. A outra foi a viagem que o mais velho faz comigo no Lubango. E ao chegar no Xongoroi, então nós estávamos para passar para ir direto para o Lubango. E o mais velho diz assim, se nos mandar parar, vamos parar. E quando chegamos lá, o administrador do Xongoroi mandou-nos parar e disse que não, tínhamos que almoçar primeiro. E eu disse que parece que almoçar vamos atrasar. Mas o mais velho admitiu que tínhamos que almoçar mesmo. E nós almoçamos. E quando nós estávamos a almoçar, o carro que nos seguia atrás, que passa à frente, a quase 17, 18 quilômetros, é atacado. Houve feridos e houve mortos, percebe? Mas nós, depois de termos acabado de almoçar, chega a notícia, olha, você já não pode viajar porque o caminho está mal. E o mais velho disse, estás a ver? Eu disse, quando nos mandar parar, vamos parar aqui. E tu tinhas a pressa de ir. Logo quando o mais velho me diz isso, eu me lembrei da situação que aconteceu no ano, que eu tinha pressa de tomar banho. E o mais velho disse que começaria e ele depois viu o que me aconteceu. Agora, com este novo acontecimento, então eu descobri que a voz de um mais velho não só uma biblioteca, mas é uma revelação que chama a atenção para nós fazermos, não é, o compasso de espera ou o balanço. Fazemos o compasso de espera e apanhamos um balanço de dar outro passo. E essas questões, para mim, são bastante marcantes. E a terceira que me marca é quando ele chama-me pelo ministério. Porque na altura eu era desempregado. Trabalhava na Panibon. Mas o mais velho disse que eu viesse no ministério a ser efetivo. E eu lhe perguntei, como é que eu vou viver sem ser empregado? Ele disse, o Senhor que reina, o Senhor que nesse momento colocou
esta manifestação em mim para te falar, ele saberá como suprir as tuas necessidades. E eu ainda assim não concordei. Mas dia seguinte eu saio da minha casa, tinha levado uma nota de $50 para poder ir destrocar. Num bolso e no outro lado havia outra nota. Assim que eu chego na Caponte, então aparece alguém que estava a pedir esmola do outro lado. Sem eu dar conta, eu tiro aquela nota de $50 que estava nesta mão, eu entrego. Mas quando vou à frente, ao colocar a mão no bolso, o coração bate. Entreguei aquele dinheiro, e agora? Voltar para ir buscar não vai dar. Bom, mas vou avançar. Avanço. Quando chego no bar do Fica, alguém liga para mim e diz assim: amanhã, sem falta, às 6 horas, vem em casa. E eu cheguei aqui e expliquei ao reverendo Prata. E ele disse: não volta aí buscar aquele dinheiro que você deu, porque Deus vai te dar mais do que você deu. E dia seguinte, quando voltei para o senhor Rui Pinheiro, o senhor Rui Pinheiro diz assim: olha, eu vou para a Namíbia, eu tenho aqui, a minha conta disparou, para não apresentar eu a minha cara, tu vais pagar esses valores, que são 8 milhões de kwanza naquela altura. Mas se conseguires pagar, quando voltar, tens 500 mil. Era muito mais do que os $50 que eu entreguei. Lembrei-me sempre do reverendo Prata e vi que não era coincidência demais, mas sim era manifestação de um homem, do Espírito de Deus, num homem sábio que ele fez a escolha para direcionar a sua vida. São dentre estas algumas grandes lembranças que eu tenho, e a última mesmo que nessa altura já disse que falar do reverendo Prata é falar da minha existência, é da própria minha conversão, porque foi ele que revelou a visão que eu tive na prisão, que quase eu estava confuso, pensei que era um demônio, não sei, mas o reverendo Prata revelou essa visão. Eu tive um sonho que saí de uma montanha a soluçar, aterrei-cima do jumento, e o jumento parou no meio das duas árvores, tinha lá um homem amarrado. Houve uma voz que disse desamar o jumento, e quando eu fui lá desamarrar, o jumento desapareceu. Corri à frente, o portão fechou, fiquei deste lado com o meu filho, e encontrei 2 homens, um a me esfreguecionar a faca na barriga e outro a ler a Bíblia. E despertei. Quando chamei o reverendo Prata, ele disse: o monte onde você saiu a voar é o templo onde você vai servir. O jumento é o transporte, mas nem todo o teu tempo de servir e terás o transporte, por isso é que o jumento desapareceu. O homem amarrado representa o povo preso que você vai libertar. Comecei a gemer de emoção. E ele dizia: o homem que te cruzou a faca na barriga representa o diabo que vai colocar lutas no teu ministério. E o homem de camisa branca, cabelo branco e da Bíblia representa o poder do Senhor, que vai revelar toda a sabedoria do seu ministério. Até hoje, tenho isso como meu forte e potencial selo nesta missão do Evangelho. Começo pela família, em especial para a mamãe Isabel, para dizer que se o reverendo Prata é sinônimo da minha existência como cristão, então a mamãe Isabel José Machado Prata é minha mãe também na fé, porque pela graça que surgiu um homem que ele bem cuidou para cruzar na minha vida. Então digo a mamãe Isabel, digo às filhas e os filhos que, aliás, mais do que falar, eu deixo-lhe um capítulo. Eu deixo um capítulo para a família Prata. Romano 12, versículo 12. Diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por que digo alegrar na esperança? Porque a esperança é a última a esperança não morre. O mundo diz que a esperança é a última a morrer, mas a esperança não morre. Porque até mesmo a morte, que é superior nessa altura,
Mas quando Jesus vier, vai cobrar, devolver todos os mortos. Jesus vai dizer, devolva tudo, todas as vidas que você devolveu. E aí todo mundo vai ressuscitar e será arrebatado no céu. Então precisamos ter paciência agora, perseverar na oração, para um dia vermos o nosso Pai na fé. Para a igreja em geral, a minha mensagem é: não desviem aquilo que foi o perfil da visão do mais velho. Se quiser ser próspero e viver a vida e obra do Reverendo Prata, então lembre-se daquilo que ele sempre defendeu como perfil do cristianismo da ADP, em especial da essência doutrinal desta denominação. 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham vida eterna. Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer te dar uma nova natureza, Deus quer te dar um novo coração, Deus quer tirar o coração de tristeza para colocar um coração alegre, Deus quer tirar o coração de dureza, coração de pedra, para colocar um coração de carne dentro de si, um coração cheio de amor, um coração que ama, um coração carinhoso, um coração que verdadeiramente só Deus pode oferecer. Aceite esse Jesus que é tão bom, que é tão amoroso, e você experimentará a boa, perfeita vontade de Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares